Então, para mim, foi muito fácil vender a tecnologia e vender o tratamento, porque a tecnologia me entrega o que promete. Se ela não me entregasse o que promete, seria difícil de vender esse tratamento para o paciente. Então, com a Medical a gente não tem isso. A gente consegue entregar resultados progressivos e deixar o paciente feliz com a autoestima elevada. Eu trabalho na área de estética há 15 anos, na verdade. E eu trabalhava numa outra área, nada a ver da estética. Eu trabalhava com refrigeração, com ar-condicionado. Eu era gestora comercial, eu tenho faculdade em gestão comercial e aí eu trabalhava muito com essa parte. Um belo dia eu adoeci. E aí eu falei, cara, não posso ficar parada esperando voltar às afinidades ali de trabalho. Então eu busquei algum curso que pudesse me agregar em conhecimento. E aí eu fui numa escola e resolvi fazer um curso desses profissionalizantes, sabe? E aí quando eu cheguei lá nessa escola, eu vi um monte de meninas de branco assim, todas serelepes. Eu falei, gente, que grupo é esse aqui? Aí ela falou, esse é o grupo de estética. Aí eu falei, nossa, legal, são animadas elas, né? Falou, você quer fazer o curso? Quer fazer uma aula experimental? Eu falei, quero. Aí fui fazer essa aula experimental lá. Quando eu fiz essa aula experimental, eu me apaixonei pela estética. Minha mãe já era cabeleireira, eu já gostava da área de beleza também, e aí eu comecei a me aprofundar mais nesse conhecimento. E aí eu fiz curso profissionalizante, fui fazer o curso técnico, depois fui fazer a faculdade e aí fui me aprofundando cada vez mais na área da estética. E a minha paixão, na verdade, é cuidar das pessoas. Eu gosto de ver a autoestima elevada, eu gosto do cuidado com a pessoa. Então, muitas pessoas chegam aqui na clínica, né, assim, debilitadas mesmo. Você vê que a alma tá precisando de um abraço. E as nossas mãos e a estética faz isso, esse aconchego, esse abraço com as pessoas. Por isso que eu me apaixonei pela estética e não largo mais. Eu acho que é a minha missão de vida. Trabalhando com estética antes da pandemia, eu trabalhava em 3 consultórios separadamente. Então eu sublocava consultórios e atendia. Então a cada dia eu estava num lugar. Então, segunda-feira eu estava na Barra da Tijuca, que é longe, né? Vocês viram. Estava na Barra da Tijuca, na terça eu estava em Copa, na quarta eu estava em Niterói, e quinta, sexta e sábado eu estava aqui na minha cidade, em Itaipuaçu, Maricá. E aí veio a pandemia, aí pronto, né? Todo mundo fechou tudo e tal. Quando a gente estava começando a retomada da pandemia, teve o primeiro congresso. E aí no primeiro congresso eu conheci a Dona Ivani. E aí a Dona Ivani me pegou num corredor lá do congresso, foi Estética em Rio, se eu não estou muito enganada. E ela me pegou e ela viu que parecia que ela viu que a minha alma estava precisando de abraço. E aí ela me pegou e falou assim, tudo bem, você trabalha com equipamentos, né, de estética? Eu falei, na verdade não, eu não tenho praticamente quase que nenhum equipamento de estética. Mas por quê? Vamos conhecer tecnologia. E aí ela me contou bastante sobre a história da Medical Sun e aí eu fiquei encantada com essa história e resolvi comprar uns equipamentos lá. Mas enfim, aí com essa história, os meninos da E-Medical falaram assim, olha Ivana, tudo bem, não passou o meu financiamento lá, alguma coisa assim de comprar, não passou. E os meninos entraram em contato comigo na mesma semana. Quando eles entraram comigo em contato na mesma semana, eles falaram assim, a gente vai te ajudar. Você tem uma história boa também, porque eu contei a minha história para eles, você tem uma história legal e tal, eu vou te ajudar. Fizemos o seguinte, vocês até filmaram já, né, o equipamento de criolipólise, e aí eles me ajudaram a adquirir esse equipamento. Foi como tudo começou, na verdade. Não era aqui a clínica. A clínica era num espaço bem pertinho daqui, onde tinha 3 consultórios só. Nesses 3 consultórios, a gente atendia muito corporal, 70% do nosso público era corporal, corporal e facial. Com a chegada desse equipamento da Medical, o nosso grupo de pacientes, né, o nosso faturamento, ele triplicou. Por quê? A gente conseguiu agregar um equipamento de valor a resultados para os nossos pacientes. Em 6 meses que a gente comprou o equipamento, eu já comecei a ter que procurar um lugar maior. E aí, procurando, encontrei este local aqui,
que fica bem perto, praticamente uma esquina da onde era o endereço antigo, e era um galpão vazio, sem nada. Vou mostrar para vocês. Era sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Não tinha nada, não tinha teto, não tinha paredes, não tinha iluminação, não tinha nada. Era uma peixaria aqui, antes de ser a clínica de estética. E aí eu conversei com o dono, contei história também, né, da minha vida para ele. Ele falou assim, cara, tudo a ver, eu vou te ajudar também nisso. E aí em 30 dias nós fizemos tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui. Paredes, iluminação, tudo. Então eu saí de um consultório de 3 consultórios, né, de uma clínica com 3 consultórios para essa clínica que eu tenho hoje com 8 consultórios. Antes de comprar o equipamento da Medical, eu usava os próprios meninos da E-Medical para alugar o equipamento antes. Foi quando eu abri o pequeno. Então eu alugava e consegui abrir o pequeno. Aí depois que eu comprei, consegui abrir esse daqui, que são 8 consultórios hoje, e nós somos basicamente aí 12 profissionais aqui. A Medical Sun acompanhou minha evolução desde antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente alocava equipamentos da Medical Sun, e aí depois da pandemia a gente continuou alocando, foi quando veio a oportunidade de comprar. Quando veio a oportunidade de comprar, que aí o equipamento estava aqui, porque o Fábio falou assim para mim assim, quantas vezes você aluga o equipamento por mês? Eu falei, eu alugo praticamente quase toda semana. Pô, se você aluga o equipamento toda semana, você tem condição de comprar esse equipamento? Eu falei, não tenho não. Tem sim, vamos te ajudar. E aí foi quando eu comprei o equipamento com eles, né? O Fábio acreditou em mim, me deu um voto tão assim de confiança, comprei. E aí a gente cresceu muito rápido, em 6 meses a gente triplicou o faturamento e eu consegui fazer isso daqui. Eu era uma pessoa, eu até falei isso no outro vídeo, eu era uma pessoa meio que avessa a equipamentos. Eu não era de usar muito equipamento não, como a dona Ivani, como eu contei para ela. Por quê? Porque é um investimento que muitos profissionais realmente não sabem usar. E quando você não sabe usar o que o equipamento tem de melhor, né, você não acredita que ele possa dar esse retorno tão grande. Mas você precisa aprender a usar ele. Então o que que acontece? Eu dou aulas para os profissionais da área de saúde estética trabalharem com o que elas têm, que são as mãos. Então, é o que você tem? Então vamos dar o de melhor com o que você tem. E aí depois disso você vai fazer investimento nos equipamentos. Você precisa entender da tecnologia. 2, a tecnologia tem que entregar aquilo que você precisa. Se a tecnologia não entrega aquilo que você precisa, se você compra tipo um placebo, vamos dizer assim, que a gente sabe que tem no mercado da estética, você não vai ter resultado. E isso a gente não tem com a Medical Sun. Não são placebos, são equipamentos que entregam aquilo que prometem em resultado, sabe? Então, se você entende um pouco de tecnologia, se você entende um pouco de anatomia e fisiologia, você tira 1000% do que os equipamentos da Medical Sun te dão. Se o profissional não sabe como o equipamento trabalha e o que ele pode entregar, ele não consegue vender o seu serviço, ele não vai vender. Então você precisa entender a tecnologia, você precisa entender a fisiologia, o efeito fisiológico que esse equipamento vai te dar para você falar sobre o resultado que ele vai entregar para o paciente. Então para mim foi muito fácil vender a tecnologia e vender o tratamento porque a tecnologia me entrega o que promete. Se ela não me entregasse o que promete, seria difícil de vender esse tratamento para o paciente. Então, como que a gente faz aqui na clínica hoje? A gente mostra resultado e consegue vender outros tratamentos parecidos ou similares com aquilo que a pessoa procura. Porque, na verdade, o paciente, ele, além de procurar o resultado, ele também procura a experiência. Então, se eu consigo entregar uma boa experiência com o equipamento, eu consigo vender sempre para vários e vários outros pacientes. E a gente também faz propaganda nas redes sociais, né, mostrando histórias parecidas e transformações que os equipamentos trouxeram para essas pessoas. Eu tenho um depoimento recente até de uma paciente muito bonito, uma paciente magrinha que malha pra caramba, mas não conseguia se livrar daquela flaccidezinha chata ali, principalmente aquele lençolzinho dobrado no abdômen, né? E ela viu a tecnologia, de endolaser, aí eu apresentei para ela, mostrei o que poderia ser feito, capaz, e o resultado é imediato, e ela ficou muito feliz. E aí ela
passa isso para todo mundo. E o que mais legal do resultado da parte estética dos pacientes é a transformação de dentro para fora que eles têm. Então, quando ela veio conhecer, né, o tratamento e tudo mais com o endolaser, por exemplo, ela não parecia a mesma pessoa que veio depois fazer a consulta de revisão. Era outra pessoa, mais feliz, mais alegre. A transformação é muito grande. A autoestima elevada dos pacientes faz isso. E isso a gente consegue com os equipamentos, com a tecnologia e a forma de aplicação dos equipamentos. Então, quando a Medical lança algo, eu gosto de entender a fisiologia deste equipamento. Então, assim, como eu falei, eu antes, como eu não entendia muito o que os equipamentos poderiam trazer, então alguns efeitos fisiológicos de vários equipamentos de eletroterapia a gente até consegue fazer com as nossas mãos. Eu preciso entender o que esse equipamento vai me dar de efeito para me dar o resultado. Então, quando eu vou no congresso ou na feira, o que eu quero saber é que a tecnologia pode me entregar de efeito fisiológico. Se esse efeito fisiológico ele vai me trazer mais rápido resultados, eu fico animadíssima em saber o que tá por vir ali. Do tipo, por exemplo, eu vi que tem um equipamento lá que eu estou muito com vontade de adquirir, que é um equipamento que rejuvenesce o rosto das pacientes, né? Não sei dizer muito bem o nome dele, mas eu vi um pouquinho dele. Agora no próximo congresso eu vou dar uma olhada melhor nesse equipamento, ver o que ele pode entregar de efeito fisiológico, o que ele pode entregar de resultado, para eu ver se eu vou fazer esse investimento e trazer aqui para a clínica. Por quê? A rede social está aí. Então, todo mundo está em cima de novas tecnologias, de resultados realmente efetivos e progressivos para os pacientes. Nada de efeito Cinderela. Aquilo que você faz hoje e amanhã voltou, o pessoal não quer mais, o pessoal não gosta de ser enganado. Então, com a Medical a gente não tem isso. A gente consegue entregar resultados progressivos e deixar o paciente feliz com a autoestima elevada. Nossa, assim, foi encantador. Então, assim, Ivani, obrigada por você ter me pego naquele dia no corredor e ter contado a história da Medical, ter me mostrado a transformação realmente que pode trazer para os pacientes. Ter me apresentado também os meninos e falado, olha, abraça essa cliente aqui, a história dela é boa e tal, assim. E o voto de confiança que todos vocês me deram, assim, foi magnífico. Para a minha história, para eu conseguir pegar um pouquinho, uma sementinha que a Medical faz com os profissionais e fazer com que essa semente seja também plantada no coração e na alma dos meus pacientes. Foi isso que a Medical Sun fez. Ela me deu uma fruta, dessa fruta eu tirei a semente e eu estou produzindo mais sementes no coração de vários dos meus pacientes. E eles estão muito felizes com os resultados deles. Mas eu acho que o maior diferencial da Medical é se preocupar com o profissional, com a pessoa. Por isso que eu falei, a dona Ivani, ela abraçou a profissional, sem saber se eu tinha ou não condição de comprar equipamento, pouco importa. Mas a Medical, ela se preocupa com o profissional, com o que ela pode agregar de valor para o profissional e com a experiência que esse profissional e a história, o crescimento que esse profissional pode ter adquirindo os equipamentos. O motivo de ter escolhido a Medical foi justamente o que eu falei. Mudar a pessoa de dentro para fora e não só de fora para dentro. Então, quando o meu paciente chega aqui e ela me conta o motivo daquilo que ela veio procurar um tratamento estético, é aí o ponto. Então, o tratamento que eu faço com os equipamentos da Medical, eles não entregam somente um resultado estético. Como eu falei, eles mudam quase toda a fisiologia da pessoa. É como se a gente tocasse realmente na alma. Então, eu consigo abraçar isso no meu paciente, de falar, olha, a sua queixa principal, por exemplo, que a gente falou do endolaser, né? É a flacidez. Ok, mas vamos entender melhor sobre isso, sobre essa flacidez, da onde ela vem, como que a gente pode estar tratando, e aí sim eu trago essa experiência do equipamento, do tratamento e do autocuidado e do cuidado com esse paciente. Então, meu diferencial hoje com meus pacientes eu me preocupo com a pessoa
e não somente com o valor estético que ela pode me trazer ou o valor financeiro que ela pode me trazer. Eu acho que a Medical também faz isso, né? E os meninos, né, parceiros da Medical Sun, que é a Medical, também fazem isso. Então, eu acho que o diferencial de todos nós, não só aqui da minha clínica, mas de todos, é se preocupar com a pessoa e não com o resultado monetário que ela pode trazer. Eu gosto muito de dar garantia do que eu faço. E com os equipamentos que eu adquiri, eu consigo fazer isso. Dar garantia do resultado e da garantia de elevar essa autoestima da paciente. Então, assim, se você tá vendo esse vídeo aqui e não me conhece, ou até me conhece, tem medo, vai com medo mesmo, tanto para profissionais quanto para pacientes. Basta você entender melhor o que essa tecnologia vai trazer para você de benefícios e o que vai mudar dentro da sua vida. Eu digo assim, não relacionado somente à parte estética, mas relacionado mesmo à sua autoestima ou ao seu trabalho ali e tudo mais, se você for profissional. Faz o seguinte, dá um voto de confiança. Entende melhor o que está acontecendo, o que pode agregar na tua vida e faz. E tenta. Faz.